Finalmente chegou a hora do Rudo conhecer seu novo professor, o cara que vai ensinar ele a controlar esse poder adormecido dentro dele e se tornar um verdadeiro monstro. Só que antes disso eles vão ter simplesmente a luta mais bizarra que você vai ver hoje. O anime já começa com uma mãe mandando a filha jogar fora um coelho de pelúcia que eles tinham acabado de comprar. Só porque ele tinha rasgado foi direto pro lixão, mas tinha um maluco sinistro só na tocaia. O lixão era mais protegido que a casa do presidente, porque eles não queriam ninguém revirando lixo e sujando a sociedade. Mas do nada um guarda escuta um barulho e vai dar uma olhada, e se deparou com um maluco de capuz fuçando no lixo, chamando ele de imundo e podre que ameaça a beleza da cidade. O caba nem liga porque ele já tá acostumado com esse tipo de xingamento, mas quando o alarme dispara e chega reforço, ele manda uma chuva de saco de lixo cheio de ovo podre na cara deles. Os guardinhas se distraem com nojinho e deixam ele fugir pela tubulação. Na saída o portão fecha na cara dele e ele tem que meter um parkour insano pra conseguir escapar. E quando ele tava quase fugindo, tomou um tiro no braço de raspão. Depois saiu pela tampa do esgoto falando que eles são um verdadeiro lixo, porque ele não é nenhuma ameaça pra sociedade, e só tinha ido buscar o coelho que tinha sido jogado fora. No outro dia tá todo mundo fofocando sobre o terrorista do lixão, e tinham certeza que foi um dos tribais, que moram do outro lado do muro que divide os nobres da favela. A galera da favela já sabe que foi o Rudo que invadiu o lixão de novo, e metade de lá já quer ver ele preso só pra não dar mais dor de cabeça. Mas o Rudo tá nem aí. Ele mete a barraca na rua pra vender as bugigangas que catou e reformou. Só que chega a Tiwa, que é a amiga dele, querendo saber por que ele se arrisca tanto. Ele responde que é porque os riquinhos jogam coisas boas fora, e ele sente pena dos objetos. Mas logo aparecem três babacas falando que eles acharam de onde que tá vindo esse cheiro de lixo. Eles zoam a Tiwa falando que ela vai feder também se fica perto dele. E um deles ainda chuta a lanterna que o Rudo arrumou e fala que ninguém vai comprar aquela merda. Pra piorar, ainda chamou o Rudo de filho de assassino. Aí o garoto fica com sangue nos olhos e encara os três com tanta raiva que os moleques metem o pé quase se borrando nas calças. Mas ainda saem gritando que ele vai virar assassino igual o pai um dia. Mesmo assim, o Rudo volta a consertar a lanterna como se nada tivesse acontecido. A Tiwa diz que acredita nele, que ele não é igual ao pai. E o Rudo fica mais vermelho que ketchup vencido. Só que antes dele conseguir entregar o coelhinho de pelúcia que ele pegou no lixo pra dar de presente, a mãe da Tiwa aparece e arrasta a menina embora, falando que não é pra ela andar com aquele verme. O Rudo volta pra casa e dá de cara com o Regdo, que é seu pai adotivo. O barbudo zoa ele por fracassar em entregar o presente pra Crush. Mas logo o clima muda e o Regdo diz que eles precisam conversar sobre essa saidinha pro lixão. Ele diz que o moleque não precisa fazer isso, que eles não estão passando fome. O Rudo responde que ele faz porque ele se sente parte da família e quer ajudar de algum jeito. Aí o Regdo manda ele ser tão sincero assim com a Tiwa também, senão vai acabar perdendo ela. E acabou vendo o ferimento do tiro que ele tinha tomado. Aí aproveitou pra cuidar do machucado e trocar as faixas das mãos do Rudo, que sempre foram zoadas desde moleque. Ele lembra que o Regdo foi quem deu aquelas luvas pretas, que abafam a dor mágica que ele sente às vezes. E eles terminam a conversa com o Regdo mandando ele lascar logo um beijão na Tiwa amanhã. Só que lá do lado de fora tem um maluco mascarado sinistro espionando tudo. No dia seguinte o Rudo finalmente cria coragem pra confessar tudo pra Tiwa. Mas no caminho eles vêem um criminoso sendo jogado no abismo. A Tiwa fala que não quer ver o Rudo indo parar ali também. Diz que tem coisas que realmente não deveriam ser jogadas fora, mas que não vale a pena morrer por isso. Ela fala que o Regdo também ama ele, não quer ver ele sendo jogado no abismo. Só que aí a mente do moleque dá a tela azul e ele pergunta se ela também ama ele. Mesmo assim entrega o coelho pra Tiwa, dizendo que sabe que veio do lixo, mas achou que o bicho ia ser mais feliz com ela. Então ela aceita e fala que vai cuidar muito bem dele. O Rudo sai correndo desesperado, quase soltando fogos de artifícios pelo ouvido, falando que quer só ver a cara do Regdo quando ele descobrir isso. Mas quando ele chega em casa, dá de cara com o Regdo sangrando no chão, com aquele mascarado em cima dele. O maluco olha bem nos olhos dele e enfia a faca mais fundo ainda. E o Rudo parte pra cima cheio de ódio, mas toma um golpe que apaga ele na hora. O Regdo ainda tava vivo, mandando o Rudo fugir e mudar esse mundo podre. O Rudo promete que vai buscar ajuda, mas o maluco repete que ele precisa fugir. Só que do nada chegam os guardas atirando um taser no Rudo e acusando ele de assassinato. Mesmo ele gritando que foi o mascarado, os caras não ouvem e já apagam ele com um socão da lei. Quando acorda já tá no cadafalso, com a cidade inteira pronto pra ver ele sendo jogado no buraco do esquecimento. O juiz fala que matar, mesmo sendo só um favelado, é um crime pesado e condena o moleque ao abismo. O Rudo procura ajuda no meio da multidão e ele acha a Tiwa, mas quando ele grita que é inocente, ela fala que confiou nele, mas no fim ele era mesmo filho de um assassino e joga o coelhinho no chão, deixando o moleque desesperado. Ele grita que o verdadeiro lixo é quem julga sem saber de nada, que eles são só um monte de carne sem cérebro nem alma. Mas quando ele enxerga o verdadeiro assassino no meio da multidão, é jogado no inferno, falando que vai matar todos eles até que não sobre ninguém. Só que o moleque não morre não, ele cai no meio do lixão e acorda vivo. A queda foi longa, mas o lixo amorteceu, e quando ele olha em volta, percebe que tá no meio de uma terra cheio de tralha e com cheiro pior que banheiro de rodoviária. Mas o pior de tudo era agora, que aparece um monstro de lixo simplesmente gigante atrás dele, pronto pra mastigar o Rudo como se fosse uma lata de sardinha. No episódio 2, o Rudo tá correndo a milhão pra não virar almoço de sucata. O bicho de lixo gigante vai pra cima e começa a rugir mais alto que panela de pressão estourando. E do nada brota mais monstro do lixão, como se tivessem aberto as portas do inferno. Ele tá todo ferrado no chão, pronto pra virar purê quando lembra do Regdo morrendo. Uma energia bizarra começa a sair das mãos dele. Ele nem nota, mas começa a ver luzes saindo do lixo e de um cano enferrujado ali na frente. O cara se arrasta até o cano, levanta e grita que vai voltar pra superfície, nem que seja na base da porrada. O ódio toma conta do corpo dele e quando os monstros vêm pra cima, ele acerta com tanta força que o bicho fica pianinho. Uma lata acerta o guarda-chuva de um doido mascarado que tava ali do lado só observando.
observando. O Rudo pula em cima do bichão, falando que ele fede mais que o peido do Recto, e agora vai feder mais que o cadáver também, né? O monstro arremessa ele na parede, mas o pivete já levanta, arremessando um bumerangue de sucata nele. Só que aí o ar venenoso bate de vez. Ele começa a sangrar pelo nariz e os monstros aproveitam. Mas do nada, a energia estranha volta, e ele consegue tancar o ataque dos dois monstros juntos. Ele pega uma placa de metal, corta a cabeça do primeiro e explode junto com o segundo. Só que é claro que mais um monstrão aparece. O Rudo tenta vazar de lá, mas o bicho pisa tão forte que solta uma onda de choque e joga ele longe. Quando ele abre os olhos, tem um cara mascarado em cima dele. O doidão levanta o Rudo, dá uma bicuda nele como se fosse uma bola de futebol. Aí mete uma máscara de gás no rosto do moleque e manda ele calar a boca. Mas o Rudo começa a perguntar um monte de coisas gritando, e o mascarado perde a paciência. Grita que aquilo não é o subterrâneo porcaria nenhuma. É a superfície que virou esse inferno por culpa dos riquinhos que vivem no topo do mundo, jogando todo o lixo lá pra baixo. E os monstros são atraídos pelo som. O cara diz que esses monstros não morrem com armas comuns, e o plano era sair na maciota. Mas agora já era. Aparece um bichão atrás deles, e o mascarado ativa um poder dourado no braço. Transforma o guarda-chuva dele numa motosserra giratória e tritura o bicho igual um liquidificador. O Rudo fica sem entender nada quando vê que os pedaços do monstro viraram pó. Depois vem uma horda, mas o maluco já parte pra cima, girando o guarda-chuva igual um helicóptero, e elimina todos os monstros como se fosse o Levi matando os titãs colossais. O chefão manda uma bola de ácido, mas o caba defende como se não fosse nada. Ainda usa a cabeça do monstro como trampolim pra usar um golpe chamado Unbreaker, corte óctuplo, que corta o monstro no meio e quase corta o planeta no meio também. Depois ele tira a máscara e fala que seu nome é Engine, e ele é só um mero zelador. Mas assim que o ar podre bate no nariz, ele se arrepende de ter tirado a máscara. Começa a xingar o Rudo e o moleque apaga no chão. Depois de muito tempo o Rudo acorda todo acorrentado, sendo arrastado pelo Engine. Começa a xingar o parceiro, mandando ele soltar porque ele tem que voltar lá pra cima. Mas o Engine diz que tá levando ele pra um lugar seguro. O Rudo diz que quer se vingar, subir pra superfície e quebrar a cara dos ricos e do mascarado que matou o Recto. Aí o Engine para e fala que voltar é impossível, mas o Rudo insiste que vai subir, nem que seja escalando com os dentes. O loirinho se irrita, arrasta ele que nem saco de batata e joga num lugar que parece o único canto limpo do planeta, e vai embora na maciota. De repente saem uns malucos de máscara dos caminhões e cercam o Rudo, perguntando se ele veio do paraíso. Ele fala que caiu de lá e os caras ficam felizão, chamando ele de Celestial. Jogam as máscaras fora e começam a tratar ele como relíquia viva. Dizem que até hoje só acharam o cadáver dos Celestiais e não acreditam que amarraram ele daquele jeito. O Rudo já fala que eles são legais, diferente daquele babaca, mas é claro que era uma armadilha, né? Eles deixam o Rudo todo amarrado dentro de um caminhão pra que ele não consiga fugir, e falam que vão pagar uma fortuna por um Celestial vivo. O chefe do bando fala que o povo odeia os Celestiais, porque foram eles que ferraram o mundo com lixo e criaram monstros, e agora que tem um ao vivo ali, vão fazer picadinho. Começam a zoar ele, ainda tentam enfiar carne podre goela abaixo pra dar as boas-vindas, mas esse aí era o pior erro que ele podia cometer, porque o Rudo morde o dedo dele igual cachorro louco. O moleque engole até a carne estragada, dizendo que isso não é lixo, e que eles são igualzinhos os vermes do paraíso. Então a energia do Rudo desperta de novo. Ele arrebenta as correntes, pula pra fora e levanta os objetos com poder. O Andy só observava de longe, falando que ele é mesmo especial. O Rudo se lembra do Recto dizendo que os objetos criam alma se forem bem cuidados, e o loirinho fala que o Rudo também é um giver. Os bandidos tentam avançar, mas ele bate no chão e joga geral longe. O chefe manda os capangas atacarem o objeto do Rudo, porque sem ele o giver é inútil, e eles até conseguem derrubar a corrente, mas o Rudo pega um pneu e transforma numa arma também. Isso era tão raro que até o Andy fica de boca aberta, perguntando como ele fez isso com mais de um objeto. Ele acaba com todos rapidinho, só faltava o chefão, mas antes dele dar o golpe final, o Engine chega pra impedir. O Prota sai do modo Berserker, o pneu vira pó e um tijolo cai na cabeça do vagabundo que sobrou. O Engine fala que usar o poder daquele jeito suga toda a energia do corpo. Aí pede desculpas por ter testado ele, mas precisava ver do que ele era capaz. Diz que vai explicar tudo sobre esse mundo e sobre o poder dele, mas só se o Rudo topar entrar pro time dos zeladores. Só que o molecote fala que não quer mais nem ferrando. No episódio 3, o Engine liga pra um maluco avisando que ele encontrou um prodígio, e como ele tinha uns poderes interessantes, recrutou ele pro time dos zeladores. Só que o moleque não parecia estar gostando muito não. Ele fala que nunca aceitou entrar pra essa gangue dele, mas o loirinho fala que ele não tem escolha. E o Dr. Frankenstein assusta ele, gritando que se ele respirasse mais um pouco daquele ar poluído, ele tinha virado saudades. Então ele tinha mais a que agradecer o Engine por salvar ele dos sequestradores, lembrando que foi o próprio Engine que jogou ele naquela armadilha. Pra piorar, o careca ainda fala que ele é uma linda mulher na flor da idade. Saindo de lá, o Rudo agradece por salvar ele, mas pediu um pouco de informações pra sair desse inferno. Só que o Andy achou que o lance dos sequestradores é mostrar como os celestiais são tratados aqui, sem contar que ninguém vai sair dando informação de graça pra ele. Vai ter que rodar bolsinha pra pagar, meu parceiro. Depois disso, eles foram pra uma lanchonete que servia hambúrguer com carne de macaco. Mas o Rudo tava tanto tempo sem comer que isso aqui era melhor que um Big Mac pra ele. Ele fala que achava que o abismo era todo lotado de lixo, mas aqui tem até cidades e comida de verdade. Então o Andy começa a dar uma aula sobre a superfície pra ele. Disse que o lixo não é a única coisa que se acumula aqui, porque as emoções também se acumulam e viram energia, causando várias catástrofes, como o spawn de feras maculadas. Elas atacam sem dó nem piedade qualquer otário que aparecer na sua frente. O Rudo pergunta por que eles não constroem barreiras pra se proteger então, mas o loirinho fala que eles não estão em Attack on Titan pra brincar de pular o muro. Ele fala que as armas normais não funcionam contra as feras porque o núcleo delas são emoções, mas com aquelas luvas o pivete pode conseguir derrotar elas, porque quando as coisas são usadas por muito tempo com carinho pelas pessoas, elas começam a abrigar ânima. Esses são os
postais dos utensílios personalíssimos. Contou que os dois são um dos raros que possuem o poder de derrotar as feras, por isso eles são chamados de Givers. E é por isso que ele tem que entrar pro time dos zeladores pra ajudar a eliminar as feras maculadas. Então o Rudo pergunta se ele vai contar como voltar lá pra cima se ele entrar pra gank. Mas o Andy manda real e fala que não faz a menor ideia de como voltar lá pra cima. O Prota fica maluco, mas o mano fala que o chefe dele é muito bem informado e talvez ele saiba de alguma coisa. Perguntou quem deu aquelas luvas pra ele. O Rudo conta que foi seu pai, e aquelas luvas são a única lembrança que ele tem dele. Depois disso ele acaba o cursinho pra sobreviver na superfície e tava indo embora, mas o Rudo pede pra ele esperar e agradece mais uma vez. O Andy começa a se sentir um sugar daddy e manda um saco de dinheiro pro moleque, mas manda ele não gastar tudo com porcaria. O molecote não conseguia acreditar que ele tava dando até dinheiro, mas o loirinho fala que tá de boa, porque esse é o dinheiro que ele ganhou vendendo as roupas de celestial dele. Aí o pivete fica boladão, falando que vai acabar com a raça dele, mas ele nem ia poder usar aquela roupa aqui na superfície mesmo, então tem que aproveitar, né? Só que esse lugar era pior que o Rio de Janeiro, porque ele tirou os olhos, e até o gato de rua assaltou ele. Moscou, cheirou cocô, paizão. Tomou um baile do bichão e tinha um maluco só de olho, mas no fim conseguiu prender o gato com um pedaço de pau. O marmanjo esquisito apareceu falando que isso é dele, mandando devolver, mas o Rudo pergunta se ele comeu merda porque esse dinheiro é dele. Só que o caba não tava nem aí pro dinheiro, ele tava falando era da vara. O Prota fala que aquilo não passava de um pedaço de pau, mas já tomou um chega pra lá pra ficar esperto, e o mano começou a cheirar o pau igual um tarado. O Rudo percebe que ele tem o mesmo emblema do Andy, mas não deu tempo de falar nada porque o Lazarento já tava preparando um Santoryu ali pra acabar com ele, perguntando se ele acha mesmo que pode roubar o tesouro de alguém e sair ileso. E tava na hora de dar um gostinho do seu bastão do amor. As ideias desse mano. Meteu o pau na cabeça do molecote, chamando ele de Rudo o Prodígio. E o Rudo pergunta como é que ele sabe o seu nome, mas o cara era um zelador e disse que o Andy já contou tudo que sabe sobre ele, e se apresentou como um zelador da equipe Akuta, Zanka Nidiko, e diz que o Andy deixou ele encarregado de todo o seu treinamento, mas não esperava que a sua primeira lição ia ter que ensinar que não se deve roubar. O Rudo fala que só pegou na vara dele pra capturar o gato que roubou seu dinheiro, e o Nidiko manda ele correndo chorar pro papai dele que não educou ele direito. Só que aí o moleque ficou boladão porque ele tava ofendendo o Reikto, mas antes de sair na mão lembrou do Reikto dizendo que ele tem que se acalmar e pensar direito antes de sair socando os outros. Aí ele pede desculpas porque não sabia que esse pau sujo era dele, e o zelador fica todo depressivo pedindo desculpas também porque ele achou que tava sendo roubado. O Rudo fica de boca aberta sem acreditar que funcionou. O Nidiko manda ele ser bem-vindo aos zeladores e pergunta qual é o utensílio personalíssimo dele. O pivete fala que devem ser essas luvas, mas não faz ideia do poder delas, mas não tava entendendo porque agora o Nidiko parecia tão gente boa, e percebeu que é porque agora ele tava sorrindo, mas não sabia se ele conseguia fazer isso também mesmo depois de ter praticado tanto. Então ele tentou sorrir de qualquer jeito, mas parecia que tava tentando cagar nas calças. O Zanka pergunta por que ele quis entrar pros zeladores, e com a cara mais bizarra do mundo ele responde que na verdade ele não quis não, só vai dar uma ajudinha pra eles até conseguir o que ele tá buscando. Só que o Nidiko ficou puto perguntando que cara de esquizofrênica era essa. Tá tirando, maluco? O Rudo não tava entendendo nada e disse que esse era seu melhor sorriso, mas como ainda não tava bom ele decidiu abrir menos os olhos e mostrar menos os dentes, mas ficou parecendo uma véia tarada e o zelador tava quase tendo um AVC. Disse que ele deve estar com essa carinha de merda só porque o Andy disse que ele tinha talento, mas os zeladores enfrentam feras maculadas todos os dias e são muito mais maneiros que ele, sem contar que esse objetivo dele não deve valer de nada. Mas dessa vez o Rudo ficou puto de verdade, lembrando do Reikto todo arregaçado no chão, e perguntou se ele disse que o objetivo dele não vale de nada. Chamou o cara de escroto e disse que vai dar uma surra nele. O Nidiko começou a liberar sua energia de novo e o Rudo pega um cano do lixo, mas deixou o maluco incrédulo quando começou a liberar a energia do pau ao invés das luvas. Ele ficou louco quando percebeu que o poder do Rudo era transformar qualquer coisa que toque em um utensílio personalíssimo, e agora entendeu por que o Andy disse que ele tem talento, mas diz que se talento é tudo que ele tem, nunca vai conseguir vencer. A vara do Nidiko veio voando de cima e quase amassou o pivete. Ele disparou mandando uma sequência de golpes e falando que o Rudo tem que ser muito mais rápido, porque não adianta nada ter talento se for um fracote desse jeito. Então o Rudo consegue fazer um arranhão, mas tomou uma muquetada servida no pote e foi tirar um ronco. Mas o Nidiko cheirou aquela mancha na bochecha e entrou em desespero, porque aquilo não era sangue, e o que o Rudo tava segurando era um desentupidor. Então ele tava simplesmente usando uma arma cheia de bosta pra atacar. O Nidiko perdeu toda a masculinidade dele e começou a correr igual um frango, mas o Rudo fica feliz porque aquilo ali tava funcionando. O Zanka pede tempo, mas o pivete não quis nem saber. Perseguiu ele até o quinto dos infernos e eles foram parar lá na cidade. Só que aquele gato safado apareceu de novo, fazendo o Zanka tropeçar e se preparar pra viver o pior dia da sua vida, porque o Rudo pulou e tá com aquele desentupidor cheio de bosta na cara dele. Vai, trouxa, zoou o objetivo do Prota agora. Enquanto isso, o Andy tava só de boa, dando um rolê pela cidade no seu carrão, e quando encontrou os dois, disse que pelo jeito eles já viraram parceiros, mas encontrou o Zanka todo largado no chão e começou a chorar de rir, zoando que os dois estavam lutando, tacando merda um no outro, e o Rudo nem tinha percebido que era por isso que o maluco tava fugindo. O Lourinho fala que mesmo sendo da superfície, o Zanka é um filhinho de papai, mas pelo jeito esse primeiro encontro deles foi uma grande merda, né? Só que ele vai continuar sendo professor do Rudo, já que é o melhor dos Givers em controlar objetos. E o Nidiko começou a rir igual um psicopata por descobrir que o Andy acha que ele é o melhor. Lá atrás tinha uma gatinha chamada Ryo Reaper, e eles nem perceberam que ela tinha chegado. Ela perguntou se esse pirralho que era o Rudo e ficou muito curiosa sobre ele. E ele, como um belo virgão, já começou a tremer só de ficar perto de uma mulher. Ela começa a mexer no cabelo dele, falando que é muito maneiro. E o coração do Rudo tava quase dando cambalhotas e saindo pela boca. O Andy fala que tá na hora de meter o pé dali, porque chegou a hora de ir pro quartel general dos zeladores. Mano, agora as coisas vão começar a ficar sinistras, hein? Porque além de um
professor pica das galáxias é alérgico a cocô, o Rudo ainda vai ficar maluco com essa nova princesa do bando. Se você quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já arrebenta o botão do like e se inscreve no canal, pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 832 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou. Até a próxima, Luffy.